A seca é um dos maiores obstáculos para a pecuária no semiárido. Para oferecer uma reserva de alimento aos animais, produtores nordestinos estão adotando o pastejo rotacionado, uma tecnologia que mantém o pasto verde durante todo o ano. Nós viemos até a região do Seridó, no Rio Grande do Norte, para ver como este sistema está sendo implantado em áreas de caatinga. O relevo montanhoso e o solo coberto de pedras formam a paisagem típica do Seridó. Este cenário, no meio do semiárido, é um dos mais belos retratos da caatinga, um bioma único no mundo que só ocorre em terras brasileiras. Aqui, na época da seca, a vegetação perde totalmente as folhas. Apesar das dificuldades naturais, a pecuária é uma das atividades econômicas mais antigas e tradicionais na região. A produção de gado aqui na região do Seridó, ela se confunde com a própria história da nossa colonização, né? Por volta de 1750, quando a coroa portuguesa deu início ao processo de povoamento com o homem branco aqui, né? A coroa doou grandes sesmarias de terras, né, para os produtores. E a partir daí o gado começou a fazer parte da vida do sertanejo. E de lá para cá a gente não consegue ver o sertanejo sem uma vaca, sem um boi, sem um touro, né, para fazer parte do seu cotidiano e a partir dali tirar o seu sustento. Quando visitamos o Seridó, a vegetação estava verde e os açudes cheios de água. Era tempo de chuva, o período conhecido pelos sertanejos como inverno, que ocorre entre janeiro e abril. Mas a abundância de água que nós presenciamos não é comum nesta região. A estação chuvosa é um período curto e incerto, né? As chuvas regulares é muito mais uma exceção do que a regra, né? Nós temos que conviver aqui, né, e adotar técnicas e manejos que sejam condizentes com a realidade em que nós vivemos, né? Essa paisagem que vocês observam hoje não é a nossa realidade, ao contrário, né? Nós temos uma realidade em que temos muita escassez de verde. Na época da chuva, o pasto nativo brota até mesmo entre as rochas, formando uma pastagem temporária que auxilia o sertanejo no desafio de alimentar o gado. Nós sertanejos chamamos esse pasto nativo de babuge, né? A babuge ela é um pasto extremamente rico, diversificado, composto por muitas leguminosas, por muitas gramíneas, né? E isso faz com que o gado ganhe peso, né, e eleve consideravelmente a produção de leite nesse período do ano. Quando o pasto acaba, os pecuaristas do semiárido recorrem ao que sobra de vegetação para alimentar o gado. Nós estamos ao lado aqui de uma das plantas ícones, né, da caatinga nordestina. Nós estamos ao lado de um xique-xique, que é uma reserva estratégica que o sertanejo usa nos períodos de grande escassez. Vocês vejam que essa planta ela é muito rica em espinhos, né, e por dentro ela tem muita água e uma carnosidade bastante nutritiva. Então, quando esse pasto nativo aqui ele seca, né, por volta de 2 meses após as chuvas cessarem, né, e quando a estiagem se prolonga, que as reservas de capineiras, de vazantes, né, de áreas de baixio, elas vão se esgotando, né, o sertanejo se vale do xique-xique, do mandacaru, né, para poder ter como alimentar e sustentar os seus rebanhos. Então, eles improvisam fogueiras ou fornos para queimar esse espinho, né, fazer picotar essas peças e servir para o gado. O gado gosta muito, as vacas afinam o cabelo, como a gente chama aqui, né? Ou seja, ganha carne e melhora sensivelmente o leite e a sua qualidade.
Outra técnica tradicional no semiárido é o cultivo de pasto para o gado junto às margens dos açudes, onde a terra é mais úmida. Nós temos aqui a região mais açudada do mundo, todo córrego, todo riacho, ele é transformado numa represa para que a gente possa ter reservas de água para justamente conter a sede. Tradicionalmente, as áreas de vazante são áreas de capineiras, capineiras estratégicas, capineiras de reservas, né? E à medida que as águas dos açudes elas vão baixando, né, o produtor vai plantando o capim e depois, quando o capim completa o seu ciclo, o produtor ele corta aquilo ali, leva normalmente para o seu estábulo, faz o corte na forrageira e serve para os animais no coxo, né? Essa sempre foi a forma tradicional de se fazer uma suplementação alimentar para o gado. François faz parte de uma tradicional família de pecuaristas de Caicó, no Rio Grande do Norte. Envolvido desde criança com a pecuária, conhece bem as dificuldades que vêm com os sistemas menos tecnificados. Essa propriedade nasceram, ela vem de descendência de todos meus bisavós, avô, papai, nós. Cada um herdaram poucos, era muita propriedade, mas também eram muitos filhos. Viviam todos em sistemas de leite, vaca de leite e gado de corte. Mas aquela dificuldade, tinha poucos açudes até então, o pouco que tinha se plantava, mas também tinha homens que trabalhavam, né? Então era o sistema, carroça de boi, plantava aquele capim nativo, se trazia, se espalhava num paito, onde se bebia em manga de açude. Manga de açude são represas. E daí então desleitava, ração de armazém, se concentrar 2 vezes ao dia. No decorrer dos anos, quando vinha uma seca, se apelava para o espinho, né? O mandacaru. Além de ter pouca eficiência na produtividade da pecuária, estas técnicas tradicionais apresentam outro problema: a falta de mão de obra para alimentar os animais na época da seca. Foi esta dificuldade que levou a família de François a tomar uma decisão. Nós tínhamos 2 escolhas e teria que ser uma escolha rápida. Ou nós acreditávamos na tecnologia. Só para você ter uma ideia, dezembro de 2000, numa passagem de ano, você achou 2 tiradores de leite aqui para quase 100 vacas. Então eu falei para papai, só tem uma solução, ou nós acabamos com tudo, ou vamos tentar localizar as máquinas. A opção foi pela tecnologia. A fazenda passou a adotar um sistema que já estava sendo utilizado em outros estados do Nordeste, principalmente na Paraíba: o pastejo rotacionado. Pastejo rotacionado, né, é uma forma de pastagem, né, de animal, que os animais consomem a pastagem em pequenas áreas, né, subdivididas de acordo com o ciclo do capim, trocando em miúdos, né? Então a gente tem uma área, né, a ser pastada, então a gente divide ela numa quantidade de piquetes, né? E o gado vai se alimentar a cada dia em um piquete daquele, né? De forma que quando ele chegar no último, o primeiro já está em ponto de pastagem novamente, né? De ser pastado novamente. No Seridó, a tecnologia do pastejo rotacionado chegou por intermédio do projeto Leite e Derivados, desenvolvido pelo SEBRAE com o apoio de 10 entidades. O objetivo é melhorar a eficiência das fazendas que se dedicam à pecuária leiteira. Até 2010, a meta do projeto é aumentar em 30% as reservas forrageiras das propriedades envolvidas. Neste período, os custos de produção do leite devem sofrer uma redução de 20%. A implantação do pastejo rotacionado, nós estamos criando as condições para que o produtor eleve a sua reserva estratégica de forragem, reduza os seus custos de produção e, em paralelo a isso, o produtor vem fazendo as suas anotações, vem fazendo a gestão, né, do seu rebanho de uma forma mais proativa e ele
já percebe que as vacas pouco produtivas, ele parte para o processo de descarte, né? Tem uma preocupação com a genética, seja do touro, seja com a genética que ele vai adquirir de inseminação. Então, é um conjunto de ações, né, que a gente adapta à realidade de cada produtor para que a gente possa, com isso, fortalecer a cadeia do leite, fortalecer a produção leiteira aqui nessa região e aqui no nosso estado, que tradicionalmente sempre teve uma vocação, né, para a produção de leite. A seguir, pasto verde durante todo o ano. Vamos ver como fazer a implantação e o manejo do capim. Visitamos uma área recém-semeada e outra onde o pasto já está desenvolvido. O Técnica Rural já volta. Voltamos com o Técnica Rural. Hoje estamos na região do Seridó, no Rio Grande do Norte, conhecendo uma tecnologia que está servindo de aliada dos produtores na época da seca. Com o pastejo rotacionado, os pecuaristas garantem a oferta de alimento para o gado durante todo o ano. O pastejo rotacionado foi introduzido no semiárido do Rio Grande do Norte por intermédio do projeto Leite e Derivados, conduzido por um conjunto de instituições para oferecer uma reserva estratégica de alimento ao gado. A tecnologia consiste no cultivo de pastagens, que são consumidas em áreas alternadas, fazendo um rodízio entre os piquetes. O produtor Francisco Gomes Sobrinho, de Caicó, implantou o pastejo rotacionado e está satisfeito com os resultados. Não pode ter melhor. Não daria nota 11 porque não pode, mas 10 eu dou. Uma das principais vantagens do pastejo rotacionado é a economia de mão de obra. Nos métodos tradicionais, utilizados antes na fazenda, era necessário colher o capim cultivado e levar até os animais. Agora, são as vacas que vão aonde está o pasto. A gente não tinha como trabalhar, aí como você vai ter suporte forrageiro? Se você não tem gente para trabalhar. Aí eles têm que procurar um jeito de não cortar o capim e levar para o gado. Levar o gado para comer o capim lá onde o capim está. Nesta fazenda, o pastejo rotacionado foi implantado em 3 hectares. A área está dividida em 16 piquetes, separados por cercas elétricas. Cada dia, as vacas pastejam em um desses piquetes. As vacas entram no piquete pela manhã, né, logo após a ordenha, né, ficam até as 10, 10h30, elas vão para a região de sombras. Então, antes da ordenha, no final da tarde, elas entram no pastejo. Quando elas vão ser ordenhadas, né, elas recebem uma suplementação lá, né, com capim-elefante, que é a gramínea de corte da fazenda, né, picada juntamente com concentrado. A tecnologia utiliza a água dos açudes para irrigar o capim. Por isso, a logística para a condução da água até a lavoura deve ser considerada na escolha do local para a implantação do pasto. Aqui nesse local, a gente escolheu o terreno devido à facilidade de irrigação que está por trás de um açude, né? Então, a fonte de água. Então, a gente primeiro escolheu o terreno, coleta solo para análise, né, vai ao laboratório, né, para ver a questão de fertilidade e a física do solo, a estrutura do solo, para a gente tomar as decisões de adubação, né, de preparo, né, de correção do solo. Então, em seguida, monta-se o sistema de irrigação, né, aqui um sistema de irrigação por aspersão fixa, né, que tem sido mais usado devido à facilidade de manejo, né, sistema de irrigação que toda a área é irrigada de uma única vez, né. O preparo do solo é feito geralmente com a gradagem, né, salvo alguns solos mais compactados a gente usa uma aração, mas normalmente a gradagem
2 gradagens resolve o preparo do solo. Faz o preparo do solo. Em seguida, o semeio, né? O plantio do capim, que pode ser por semeio, né? Semente, ou pode ser, dependendo da variedade, por mudas, né? Normalmente a gente tem utilizado uma variedade de capim Tanzânia, que é por semente, plantado por semente e justamente aí, devido ao baixo custo de implantação, né? Quando utiliza-se por mudas, né, encarece bastante o processo, né? E normalmente, como o Tanzânia tem se adaptado muito bem às condições da região, né, então a gente tem optado por trabalhar por essa semente, por essa variedade de capim, né? Na fazenda dos Medeiros, como na maioria das propriedades que adotam o pastejo rotacionado, a opção também foi pelo capim Tanzânia. No plantio, são utilizados entre 20 e 25 quilos de semente por hectare. Para facilitar a aderência ao solo, né, e a germinação, né, a gente deixa o solo o mais destorroado possível e mistura o saco de sementes, que é uma embalagem de 20 quilos, com um saco de esterco bovino seco e peneirado, né, de forma que fique bem uniforme a mistura, né. Existem máquinas apropriadas para isso, mas como a gente geralmente são pequenos plantios aqui no nosso projeto, pequenas áreas, a gente tem utilizado a distribuição manual mesmo e tem tido sucesso. Nesta área, o capim foi semeado há uma semana e as plantas já começaram a germinar. A gente já observa, né, a germinação, né, de algumas sementes já germinando, né? Isso aqui é a semente, isso aqui é o capim Tanzânia, né? Então, em alguns lugares a gente vê também plantas invasoras. Isso aqui a gente vai ter que controlar mais na frente, né? Quando o capim estiver todo germinado, a gente controla essas invasoras por meio de herbicida, né? Normalmente a gente tem utilizado um produto 2,4-D, né? Um herbicida para folha larga, né? Que é nosso principal competidor aqui do capim, é essa folha larga, né? Quando o François decidiu introduzir o pastejo rotacionado na fazenda, ainda nem conhecia o capim Tanzânia. Mesmo assim, apostou na nova tecnologia. Eu esperava que, dia a dia, como se estivesse procurando uma coisa que eu nem sabia. Eu não sei se ia sair redondo, quadrado, como é que ia sair, mas esperava. Sabia que tecido planta aqui ia sair. Daí, quando ele saiu, era um pouco falhado e eu imaginava, meu Deus, isso aqui vai dar certo. Criatura, foi assim, ó. Ele esperou-se 7 dias, 10 dias, ele vem sair perfeitamente com 12 dias. Com 12 dias, ele começou a brotar, foi brotando, e como você pensa que não. O primeiro, como foi botado o primeiro? Deixamos cachear, ficou algumas reboladas, como se diz, falhadas, cacheou-se. Quando a vacaria entrou, desbulhou, aí terminou-se de plantar. Aí você está vendo, cada vez que nós estamos botando, está se fechando mais. E é notável a torceira dele, criatura, quando elas aparam, no lugar dele só subir assim, não, ele sai assim. Aí. Ele vai se ramificando e tomando de conta do restante do que tem. A irrigação por aspersores fixos reduz a necessidade de mão de obra. Em Caicó, este sistema foi implantado principalmente por causa do baixo custo da tubulação, que é fabricada na região com material reciclado. Aqui são uma área de 1 hectare, né, onde nós temos 66 aspersores, né, desse tipo aqui fixados. São aspersores de baixa vazão, né, e baixa pressão. Aqui a gente tem uma vazão em torno de 500 litros por hora. Né, isso nos dá aí uma precipitação em torno de 4 milímetros por hora, né, o que para o capim, nas nossas condições aqui, quando a gente irrigando 10 horas, a gente tem uma precipitação de 40 milímetros. Isso aí nós só vamos precisar irrigar novamente com mais 4 dias para frente, né? O manejo da irrigação considera a variação natural de umidade na região. No mês de outubro, novembro,
é quando a gente tem nosso maior índice de evaporação, de evapotranspiração. Ou seja, é quando a planta perde mais água porque a umidade do ar está muito baixa. Então nessa época, geralmente a cultura necessita de em torno de 40 milímetros, em torno de 10 milímetros de água por dia. As pesquisas indicam que, com o pastejo rotacionado, é possível obter até 12 litros diários de leite por vaca. Nesta fazenda de Caicó, houve aumento de produtividade com redução de custos. Estava em média 68 centavos o custo do litro de leite. A gente conseguiu baixar para 40 centavos e com isso, quer dizer, teve aumento de produção em termos de 60%. Quando aumentou a produção, os custos ficaram menos, então caiu o custo do leite por litro. Se não fosse isso hoje, esse sistema, com certeza nós não teríamos mais vaca de leite. Talvez se nós estivéssemos experimentando mais um dia boi de corte para ver se logo acabaria. Criatura, o Tazano, ele chegou numa hora assim, faça de conta que você está no poço já com água pelo pescoço. Foi a salvação da lavoura. Nós vimos que o pastejo rotacionado está trazendo maior qualidade e produtividade para a pecuária leiteira no semiárido nordestino. Com a tecnologia, os produtores estão acreditando que vale a pena investir na produção de leite, até mesmo nas áreas mais afetadas pela seca. No site do Canal Rural, você encontra outras informações sobre o agronegócio. O Técnica Rural de hoje fica por aqui. Eu espero você no próximo programa. Até lá!